Para seguir esta estratégia passivo-agressiva, você deve parecer estar de acordo com as pessoas sem oferecer resistência. Mas na verdade você domina a situação. Você não se compromete, é até um pouco indefeso, mas isso só significa que tudo gira em torno de você. Algumas pessoas podem perceber o que você está pretendendo e ficar com raiva. Não se preocupe, apenas certifique-se de disfarçar bem sua agressão para poder negar que ela existe. Faça isso corretamente e elas se sentirão culpadas por acusar você. Agressão passiva é uma estratégia popular. Você precisa aprender a se defender das vastas legiões de guerreiros passivo-agressivos que o atacarão em sua vida diária. A culpa como arma. Em dezembro de 1929, o grupo de ingleses que governava a Índia estava meio nervoso. O Congresso Nacional Indiano, o principal movimento pela independência do país, havia encerrado conversações sobre a proposta de que os britânicos devolveriam gradualmente o governo autônomo ao subcontinente. Em vez disso, o Congresso estava querendo nada menos do que a total e imediata independência, e havia pedido a Mahatma Gandhi para liderar uma campanha de desobediência civil para iniciar esta luta. Gandhi, que havia estudado direito em Londres anos antes, inventara uma forma de protesto baseada na resistência passiva em 1906, enquanto trabalhava como advogado na África do Sul. Na Índia, no início da década de 1920, ele havia liderado campanhas de desobediência civil contra os britânicos que haviam causado muito rebuliço, e com isso ele tinha ido parar na prisão e se tornado o homem mais respeitado no país. Para os britânicos, nunca foi fácil lidar com ele, apesar de sua frágil aparência, ele era intransigente e implacável. Embora Gandhi acreditasse e praticasse uma forma rigorosa de não violência, os oficiais coloniais do Raj britânico estavam temerosos. Em um momento em que a economia inglesa estava fraca, eles o imaginavam organizando um boicote aos produtos britânicos, sem falar nas demonstrações de massa nas ruas das cidades da Índia, um pesadelo policial. O homem encarregado da estratégia do Raj no combate ao movimento de independência era o vice-rei da Índia, Lord Edward Irving. Embora admirasse Gandhi pessoalmente, Irving havia decidido reagir com força e rápido. Ele não podia deixar a situação ficar fora de controle. Ele esperou ansiosamente para ver o que Gandhi ia fazer. Semanas se passaram e, finalmente, no dia 2 de março, Irving recebeu uma carta de Gandhi muito tocante em sua honestidade, que revelava os detalhes da campanha de desobediência civil que estava prestes a lançar. Seria um protesto contra os impostos cobrados sobre o sal. Os britânicos detinham o monopólio da produção de sal da Índia, mesmo que qualquer um pudesse recolhê-lo facilmente na costa. Eles também cobravam um imposto muito alto sobre o sal. Era um peso muito grande para a população paupérrima na Índia, para quem o sal era seu único condimento. Gandhi planejava liderar uma marcha de seus seguidores desde o seu ashram perto de Bombaim, atual Mumbai, até a cidade costeira de Dundee, onde ele iria recolher o sal marinho deixado na praia pelas ondas e encorajar indianos em geral a fazerem o mesmo. Era possível evitar tudo isto, ele escreveu a Irving, se o vice-rei retirasse imediatamente o imposto sobre o sal. Irving leu esta carta com uma sensação de alívio. Ele imaginou Gandhi com 60 anos de idade, frágil e apoiando-se em uma bengala de bambu, liderando seus seguidores maltrapilhos de seu ashram, menos de 80 pessoas, em uma marcha de 320 quilômetros até o mar, onde recolheria o sal das areias. Comparado com o que Irving e seu staff vinham esperando, o tamanho do protesto era ridículo. O que Gandhi estava pensando? Teria perdido o contato com a realidade.
Até alguns membros do Congresso Nacional Indiano estavam profundamente desapontados com a forma de protesto que ele havia escolhido. De qualquer maneira, Irving tinha de repensar sua estratégia. Assediar ou prender este velho santo e seus seguidores, muitos deles mulheres, simplesmente não ia funcionar. Soaria muito mal, seria melhor deixá-lo em paz, evitando a aparência de uma reação autoritária demais e deixar a crise passar. No final, a ineficácia de sua campanha deixaria Gandhi um tanto desacreditado, quebrando seu encanto sobre as massas indianas. O movimento de independência poderia se fragmentar ou pelo menos perder o ímpeto, deixando a Inglaterra em uma posição mais forte a longo prazo. Conforme observava os preparativos de Gandhi para a marcha, Irving cada vez mais se convencia de ter escolhido a estratégia certa. Gandhi estava dando ao evento um aspecto quase religioso, como a famosa marcha do Senhor Buda para alcançar a sabedoria divina, ou o recolhimento do Senhor Rama no Ramayana. Sua linguagem era cada vez mais apocalíptica: estamos entrando em uma luta de vida e morte, uma guerra santa, e isto parecia ter ressonância com os pobres, que começaram a afluir em bando para o ashram de Gandhi para escutá-lo falar. Ele chamou equipes de filmagem do mundo inteiro para registrar a marcha, como se fosse um acontecimento histórico importantíssimo. O próprio Irving era um homem religioso e se via como o representante de uma nação civilizada, temente a Deus. Resultaria em crédito para a Inglaterra que ela fosse vista deixando este homem santo intocado em sua procissão até o mar. Gandhi e seus seguidores deixaram o ashram no dia 12 de março de 1930. Conforme o grupo passava de aldeia em aldeia, suas fileiras iam crescendo. A cada dia, Gandhi estava mais ousado. Ele convocou estudantes de todas as regiões da Índia para que abandonassem os estudos e se juntassem a ele na marcha. Milhares atenderão. Multidões se congregavam pelo caminho para vê-lo passar. Os discursos que ele fazia para estas pessoas eram cada vez mais inflamados. Ele parecia estar tentando dar aos ingleses um motivo para prendê-lo. No dia 6 de abril, ele liderou seus seguidores até o mar para se purificarem, em seguida recolheu o sal da praia. A notícia de que Gandhi infringira a lei do sal espalhou-se rapidamente por toda a Índia. Irving acompanhou estes acontecimentos cada vez mais assustado. Estava começando a compreender que Gandhi o havia enganado. Em vez de reagir com rapidez e decisão a esta marcha aparentemente inocente até o mar, o vice-rei havia deixado Gandhi tranquilo, permitindo que ela ganhasse ímpeto. O simbolismo religioso que parecera tão inofensivo havia agitado as massas, e a questão do sal havia de certa forma se tornado um para-raios para a insatisfação com a política inglesa. Gandhi havia escolhido com muita sagacidade um problema que os ingleses não reconheceriam como ameaça, mas teria repercussão entre os indianos. Se Irving tivesse reagido mandando prender Gandhi imediatamente, tudo poderia ter passado despercebido. Agora era tarde demais, prendê-lo a esta altura só acrescentaria combustível ao fogo. Mas deixá-lo em paz demonstraria fraqueza e cederia a ele a iniciativa. Enquanto isso, demonstrações não violentas estavam surgindo em cidades e aldeias por toda a Índia, e reagir com violência só tornaria os manifestantes mais simpáticos aos indianos moderados. O que Irving fizesse, pelo visto, só ia piorar as coisas. E assim ele se afligia, convocava reuniões intermináveis e não fazia nada. Os dias se passavam e a causa ia encrespando visivelmente. Milhares de indianos viajavam para as costas da Índia para recolher sal como Gandhi havia feito. Cidades grandes viam demonstrações em massa nas quais este sal ilegal era distribuído ou vendido a um preço mínimo.
Uma forma de protesto não violento gerava outra em um efeito cascata, um boicote liderado pelo Congresso a produtos britânicos, por exemplo. Finalmente, por ordem de Irving, os britânicos começaram a reagir às demonstrações com força. No dia 4 de maio, eles prenderam Gandhi e o levaram para a prisão, onde ficaria durante 9 meses sem ser julgado. A prisão de Gandhi detonou uma conflagração de protesto. No dia 21 de maio, um grupo de 2.500 indianos marchou pacificamente sobre o Dharazana Salt Works do governo, que era defendido por policiais armados indianos e oficiais britânicos. Quando os manifestantes avançaram sobre a fábrica, foram abatidos com porretes revestidos de aço. Instruídos nos métodos de não violência de Gandhi, os manifestantes não tentaram se defender, sujeitando-se simplesmente aos golpes que choviam sobre eles. Aqueles que não foram atingidos continuaram a marcha até que quase todos tivessem levado cacetada. Foi uma cena repugnante com muita exposição na imprensa. Incidentes semelhantes por toda a Índia ajudaram a destruir o último apego sentimental que qualquer indiano ainda tivesse pela Inglaterra. Para encerrar os tumultos crescentes, Irving finalmente foi obrigado a negociar com Gandhi, e, em várias questões, ceder terreno, fato sem precedentes para um vice-rei imperialista inglês. Embora o fim do Raj fosse demorar muito anos, a Marcha do Sal provou ser o início do fim e, em 1947, os ingleses finalmente saíram da Índia sem uma luta. Interpretação: Gandhi foi um estrategista que sabia disfarçar sua expertise, cuja fragilidade, até aparência de santo, constantemente confundia seus adversários, fazendo com que o subestimassem. O segredo de qualquer estratégia de sucesso é conhecer o inimigo e a si mesmo, e Gandhi, educado em Londres, conhecia muito bem os ingleses. Ele os julgava um povo essencialmente liberal que se considerava defensor das tradições de liberdade política e comportamento civilizado. Esta imagem de si mesmo, embora coalhada de contradições, como indicado por seu comportamento às vezes brutal em suas colônias, era importantíssima para os ingleses. Os indianos, por outro lado, tinham sido humilhados por muitos anos de subserviência a seus senhores feudais ingleses. Estavam em grande parte desarmados e sem condições de se envolver em uma insurreição ou guerrilha. Caso se rebelassem com violência, como outras colônias tinham feito, os ingleses os esmagariam, alegando depois terem agido em legítima defesa. Sua imagem pessoal civilizada não sofreria danos. O uso da não-violência, por outro lado, um ideal e uma filosofia que Gandhi prezava profundamente e que tinham rica tradição na Índia, exploraria à perfeição a relutância dos ingleses em reagir com força, a não ser que fosse absolutamente necessário. Atacar pessoas que estavam protestando pacificamente não estava de acordo com a noção que os ingleses tinham de sua própria pureza moral. Sentindo-se confusos e culpados, os ingleses ficariam paralisados sem saber o que fazer e renunciariam à iniciativa estratégica. A Marcha do Sal é talvez o melhor exemplo do brilhantismo estratégico de Gandhi. Primeiro, ele escolheu de propósito uma questão que os ingleses considerariam inofensiva, até ridícula. Reagir com força a uma marcha a respeito de Sal teria causado problemas para um inglês. Depois, ao identificar sua questão aparentemente trivial em sua carta a Irving, Gandhi deu a si mesmo espaço para estruturar a marcha sem medo de repressões. Ele usou esse espaço para inseri-la em um contexto indiano que ia chamar muita atenção. O simbolismo religioso que ele encontrou para isto também teve outra função: acentuou a paralisia dos britânicos, que eram eles mesmos muito religiosos a seu próprio modo e não poderiam aprovar a repressão a um evento espiritual. Finalmente,
Como qualquer bom empresário teatral, Gandhi fez da marcha um espetáculo dramaticamente visual e usou a imprensa para lhe dar o máximo de exposição. Depois que a marcha ganhou ímpeto, já era tarde para impedi-la. Gandhi havia iniciado um incêndio, e as massas estavam profundamente envolvidas na luta. O que quer que Irving fizesse, àquela altura dos acontecimentos, só ia piorar a situação. Não só a Marcha do Sal ficou sendo o modelo de protestos futuros, como foi nitidamente o momento crucial na luta da Índia pela independência. Muita gente hoje é tão indecisa quanto os ingleses foram com relação ao exercício do poder e da autoridade. Elas precisam do poder para sobreviver, mas, ao mesmo tempo, têm uma necessidade igualmente grande de acreditar em sua própria bondade. Neste contexto, combater pessoas com qualquer tipo de violência faz você parecer agressivo e desagradável. E se são mais fortes do que você, na verdade você está fazendo o jogo delas, justificando uma reação autoritária delas. Em vez disso, o máximo da sabedoria estratégica é aproveitar-se da culpa latente e da ambivalência liberal das pessoas, mostrando-se como uma pessoa bondosa, gentil e até passiva. Isso as deixará desarmadas e sem defesa. Se agir para desafiá-las e resistir a elas, você deve fazer isso de uma forma moral, justa e pacífica. Se elas não se aguentarem e reagirem com força, vão parecer e se sentir como pessoas ruins. Se hesitarem, você prevalece e tem uma abertura para determinar toda a dinâmica da guerra. É quase impossível combater pessoas que levantam as mãos e não resistem da maneira agressiva de costume. É totalmente confuso e incapacitante. Agindo desse modo, você inflige culpa como se ela fosse uma espécie de arma. Em um mundo político, sua resistência passiva, moralista, vai paralisar o inimigo. Eu era um crente na política de petições, delegações e negociações amigáveis. Mas tudo isso deu em nada. Sei que não é assim que se convence este governo. A rebeldia passou a ser a minha religião. A nossa é uma guerra sem violência. Mahatma Gandhi, de 1869 a 1947. Poder passivo. No início de 1820, estourou uma revolução na Espanha, seguida poucos meses depois por outra em Nápoles, que na época era uma cidade-estado incorporada ao Império Austríaco. Forçados a aceitar constituições liberais moldadas na da França revolucionária cerca de 30 anos antes, os reis de ambos os países tinham razões para temerem estar enfrentando o mesmo destino do rei francês naquela época, Luís XVI, decapitado em 1793. Enquanto os líderes das grandes potências da Europa, Inglaterra, Áustria e Prússia estremeciam diante da ideia de agitações e radicalismos espalhando-se através de suas fronteiras que tinham recentemente se estabilizado com a derrota de Napoleão. Todos eles queriam se proteger e conter a maré de revoluções. Em meio a este desconforto geral, o czar Alexandre I da Rússia, 1777-1825, propôs de repente um plano que para muitos parecia uma cura mais perigosa do que a doença. O exército russo era o maior e mais temido da Europa. Alexandre queria mandá-lo tanto para a Espanha como para Nápoles, esmagando as duas rebeliões. Em troca, ele faria questão de que os reis de ambos os reinos decretassem reformas liberais que concederiam a seus cidadãos mais liberdade, deixando-os mais satisfeitos e diluindo o desejo deles de revolução. Alexandre via esta proposta como mais do que um programa prático para proteger as monarquias europeias, era parte de uma grande cruzada, um sonho que ele havia alimentado desde os primeiros dias de seu reinado.
Um homem profundamente religioso que via tudo em termos de bem e mal, ele queria que as monarquias da Europa se reformassem e criassem uma espécie de fraternidade composta por governantes sábios, gentes, com ele mesmo, usar, no leme. Embora os poderosos considerassem Alexandre uma espécie de maluco russo, muitos liberais e até revolucionários por toda a Europa o viam como seu amigo e protetor, o raro líder simpático à sua causa. Dizia-se até que ele fizera contato com vários homens da esquerda e havia conspirado com eles. O Czar foi mais longe com sua ideia, agora ele queria um encontro das principais potências para discutirem o futuro da Espanha, de Nápoles e da própria Europa. O ministro das Relações Exteriores inglês, Lord Castlereagh, escrevia uma carta após outra tentando dissuadi-lo da necessidade do encontro. Nunca foi prudente se meter nos negócios dos outros países, Castlereagh disse, Alexandre deveria deixar que a Inglaterra ajudasse a dar um fim às agitações na Espanha, sua íntima aliada, enquanto a Áustria faria o mesmo por Nápoles. Outros ministros e governantes escreveram a Alexandre também, usando argumentos semelhantes. Era importantíssimo mostrar uma frente unida contra o plano dele. Mas um homem ministro das Relações Exteriores austríaco, o príncipe Clemens von Metternich respondeu ao Czar de outro modo, no mínimo chocante. Metternich era o ministro mais poderoso e respeitado na Europa. O mais perfeito realista, ele nunca se apressava a tomar uma atitude ousada ou envolver a Áustria em qualquer tipo de aventura, segurança e ordem eram suas preocupações básicas. Ele era um conservador, um homem que acreditava nas virtudes do status quo. Se alguma coisa precisava mudar, tinha de ser aos poucos. Mas Metternich também era um tanto enigmático, um elegante cortesão, ele falava pouco, mas sempre parecia conseguir que as coisas fossem feitas de seu jeito. Agora não só ele estava defendendo a convocação de Alexandre para um encontro, como também parecia aberto a outras ideias do Czar. Quem tinha sofrido uma mudança de ânimo e estava se voltando para a esquerda no final da vida. De qualquer modo, ele organizou pessoalmente o encontro para o mês de outubro daquele mesmo ano, em Tropal, uma cidade dominada pelos austríacos na moderna República Tcheca. Alexandre estava encantado, com Metternich a seu lado, ele podia realizar suas ambições e muito mais. Quando chegou em Tropal para o encontro, entretanto, os representantes das outras potências que o aguardavam foram menos do que amistosos. Os franceses e os prussianos estavam frios, Castlereagh havia se recusado a comparecer. Sentindo-se um tanto isolado, Alexandre ficou encantado de novo quando Metternich propôs que fizessem reuniões privadas para discutir as ideias do Czar. Durante vários dias, e por hora a fio, eles ficaram enfiados em uma sala. O Czar falava quase o tempo todo, Metternich ouvia com sua usual expressão atenta, concordando e balançando a cabeça. O Czar, cujas ideias eram um tanto vagas, esforçava-se para explicar sua visão da Europa da melhor maneira possível, e a necessidade de que os líderes no encontro demonstrassem sua unidade moral. Ele não pôde deixar de se sentir frustrado com sua falta de habilidade para expressar suas ideias de uma forma mais específica. Depois de vários dias discutindo, Metternich finalmente confessou ao Czar que ele, também, via um perigo moral fermentando na Europa. A Revolução dos Ateus era o flagelo da época, ceder ao espírito radical, sem fazer nenhuma concessão, acabaria por levar à destruição nas mãos destas forças satânicas. Durante o encontro em Tropal, irrompeu um motim em um regimento de guardas russos, Metternich alertou Alexandre de que este era o primeiro sintoma de uma infecção revolucionária atacando a própria Rússia. Graças a Deus, o Czar,
um pilar de força moral, não cederia. Alexandre teria de ser o líder desta cruzada contra a revolucionária. Por isso Metternich tinha ficado tão entusiasmado com as ideias do czar a respeito de Nápoles e Espanha, e foi assim que ele as interpretou. O czar foi contaminado pelo entusiasmo de Metternich, juntos eles se manteriam firmes enfrentando os radicais. De alguma forma, entretanto, o resultado da conversa não foi um plano para a Rússia invadir Nápoles e Espanha. Na verdade, Alexandre especulou em vez disso que talvez não fosse hora de pressionar os reis daqueles países para reformarem seus governos, isso só enfraqueceria a ambos os monarcas. Por enquanto, a energia dos líderes deveria ser canalizada para deter a maré revolucionária. Na verdade, o czar começava a se arrepender de algumas de suas ideias mais liberais, e confessou isso a Metternich. O encontro terminou com uma declaração de grandes intenções em comum entre as potências, boa parte nas palavras do czar, e um acordo de que tropas austríacas, não russas, devolveriam o rei de Nápoles ao poder, depois o deixariam prosseguir com as políticas que preferisse. Depois que Alexandre retornou à Rússia, Metternich escreveu para elogiá-lo por liderar o caminho. O czar respondeu com veemência: estamos travando um combate com o reino de Satã. Embaixadores não bastam para esta tarefa. Somente aqueles que o Senhor colocou à testa de seus povos podem, se ele lhes der sua bênção, sobreviver à competição, com esta força diabólica. De fato, o czar queria ir mais adiante, ele havia retornado à ideia de entrar com seu exército na Espanha e abafar a revolução ali. Metternich respondeu que isso não seria necessário, os britânicos estavam cuidando da situação, mas uma conferência no ano seguinte voltaria a tratar da questão. No início de 1821, estourou outra revolução, desta vez no Piemont, o único estado italiano fora do controle austríaco. O rei foi obrigado a abdicar. Neste caso, Metternich recebeu bem a intervenção russa e 90.000 tropas russas ficaram sendo reservas em um exército austríaco que se dirigia para o Piemont. Uma presença militar russa tão próxima de suas fronteiras enfraqueceu muito o ânimo dos rebeldes e de seus simpatizantes por toda a Itália, todos aqueles esquerdistas que tinham visto o czar como seu amigo e protetor. Já não pensavam assim. O exército austríaco esmagou a revolução em poucas semanas. A pedido de Metternich, os russos polidamente recuaram suas forças. O czar estava orgulhoso de sua crescente influência na Europa, mas ele havia embarcado exatamente no oposto do que tinham sido seus planos originais para uma cruzada. Em vez de estar à frente da luta por progresso e reforma, ele havia se tornado um guardião do status quo, um conservador nos moldes do próprio Metternich. As pessoas que o cercavam não conseguiam compreender como isto tinha acontecido. Interpretação: o príncipe Metternich talvez tenha sido o praticante da agressão passiva mais eficaz na esfera pública. Outros diplomatas às vezes o achavam cauteloso, até fraco, mas, no final, como em um passe de mágica, ele sempre conseguia o que queria. O segredo de seu sucesso era sua habilidade para esconder sua agressão tão bem que ela ficava invisível. Metternich sempre tinha o cuidado de avaliar seu adversário. No caso do czar Alexandre, ele estava lidando com um homem governado por emoções e sujeito a violentas oscilações de humor. Mas o czar, por trás de sua fachada cristã moralista, também era agressivo a seu próprio modo, e ambicioso. Ele estava ansioso para liderar uma cruzada. Aos olhos de Metternich, ele era tão perigoso quanto Napoleão tinha sido. Em nome de estar agindo para o bem da Europa, esse homem poderia fazer suas tropas marcharem de uma ponta a outra do continente, criando um caos incalculável.
Ficar no meio do caminho do poderoso exército de Alexandre seria a própria destruição. Mas o hábil Metternich sabia que tentar convencer o Czar de que ele estava errado teria o efeito não pretendido de alimentar suas inseguranças e empurrá-lo para a esquerda, tornando-o mais propenso a tomar atitudes arriscadas sozinho. Em vez disso, o príncipe teria de tratá-lo como se fosse uma criança, desviando suas energias para a direita com uma campanha passivo-agressiva.